Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum homem quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, as graças do Espírito Santo estejam contigo, estejam conosco nessa manhã em que Deus nos deu a graça de estarmos vivos. Hoje, nesse dia 22, segunda-feira, 2021, um dia todo especial que o Senhor preparou para nós, por isso alegremos-nos e nele exultemos de alegria. Meu irmão, que alegria poder iniciar o dia na presença de Jesus. Você já parou para pensar a graça que é começar o dia alimentando a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus? Que essa seja a sua prática diária. O evangelho de hoje está no livro de Mateus 16, versículo do 13 ao 19. Hoje Jesus faz uma pergunta para você, para mim, para nós. Ele diz: no dizer dos homens, quem é o filho do homem? Ele pergunta para os discípulos. E os discípulos vão dizer: Senhor, alguns diz que é Elias, outro diz que é João Batista, outros ainda falam que é alguns dos profetas que ressuscitou. E aí ele olha para eles e olha para mim, para você e diz assim: e vocês, quem dizeis que eu sou? Ou seja, irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Os discípulos respondem, na verdade, Pedro, que sempre era atrevido mesmo, sempre se manifestava ali primeiro que os outros. Ele diz assim, olha a resposta dele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa resposta alegrou o coração de Jesus. É tanto que ele diz assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi os homens quem revelaste isso, mas o meu Pai que está nos céus. Irmãos, Pedro não tinha nenhuma dúvida que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Agora a pergunta é: você tem certeza, você é convicto de quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Há quem fale muito bem de Jesus por aí, há quem diz coisas lindas sobre Jesus, mas muito mais importante do que falar discursos lindos sobre Jesus é conhecer quem é Jesus. E todos aqueles que conhecem Jesus têm suas vidas transformadas, assim como Pedro. E após Pedro ouvir essas palavras de Jesus, o seu coração se encheu de alegria. E Jesus disse mais ainda a Pedro: por isso eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares no céu será desligado na terra. Olha, o Senhor faz um chamado para Pedro ser o grande líder da sua igreja. E é isso que acontece. A história conta que Pedro se torna o primeiro papa da igreja. E após este homem, já vieram 266 papas, com Pedro 267. Homens guiados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, para estar à frente da igreja. Foram muito tempo em que Deus tem conduzido a igreja através destes homens que começou com Pedro.
homens ousados, homens cheios do Espírito Santo, homens que se colocam à disposição de Deus para conduzir a igreja. E a igreja sobreviveu crises, prevaleceu aí séculos e séculos e chegou até aqui. Que nessa manhã o Senhor possa tocar o nosso coração na certeza de que quando nós tenhamos a convicção de quem é Jesus, as coisas fica clara a nossa visão. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que sejamos cada dia mais homens e mulheres convictos de quem é Jesus e não nos afastemos da igreja. A igreja hoje celebra a cátedra de Pedro, a cadeira aonde sentava este homem que se tornou um grande líder da igreja e que pós ele muitos outros homens têm sentado nessa cadeira para conduzir a igreja. Uma vez alguém dizia para o Papa, hoje santo, São João Paulo II, um repórter dizia: santidade, parabéns pela maneira que você conduz a igreja. E ele dizia: não sou eu que conduzo a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Parabéns por você ter tido a ousadia de fazer parte da igreja de Cristo. A igreja que tem mais de 2000 anos de história evangelizando. A igreja que mais faz caridade no mundo, a maior instituição da face da terra que faz caridade é a Igreja Católica. A instituição de maior confiança na face da terra é a Igreja Católica. São estudos, pesquisas que comprovam isso. Então, aguenta firme, vamos juntos conviver com Cristo nessa igreja linda que é a Igreja Católica. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.